Olá, galera! Vamos falar hoje sobre sono. Sono para emagrecer, minha gente. Deixa eu chamar aqui, vamos ver se ela já entrou. Wugner, a doutora Laís entrou. Nossa convidadíssima especial de hoje. Deixa eu convidar ela aqui. Gente, chama a galera aqui no aviãozinho, aquele povo que fica dizendo que é noturno, e que fica virando noite, dizendo que vai produzir mais, virando noite. Isso é um erro, é fake, é dar um tiro no pé. Não tem árvore que aguente sem uma raiz bem saudável. Mas hoje a gente vai falar sobre como o sono. Existem vários estudos que mostram que a pessoa que dorme mais durante a noite você regula o hormônio leptina. E a gente tem várias dúvidas para tirar com a Laís, que mostram que quanto mais você dorme, mais você libera o hormônio da saciedade. Quantas vezes a gente dorme mal e no outro dia, conseguimos! Bem-vinda! Que coisa boa ter uma participação boa assim. Eu tinha... Obrigada, boa noite, Boa gente. noite. Eu vou tirar. Oi, Colbert, a galera vai entrando aqui. A gente vai falar sobre o sono. Eu vou tirar os comentários só para sair do seu rosto, mas depois eu abro, né? Depois que eu te apresento, falo um pouquinho da nutrição, você fala sobre a área neurológica e o sono, e aí a gente abre para as perguntas, né? É melhor. Isso. Galera, tô perguntando como está esse meu bebê. Não, na verdade, hoje a gente vai falar sobre o sono do adulto. Vamos focar no sono do adulto, que é meu público-alvo. Quem, quem puder, compartilha aqui, gente, porque vai ser uma experiência incrível. A gente vai dar várias dicas aqui. Deixa eu desativar os comentários. Primeiro, obrigado, viu? Eu sei que a agenda é apertada, eu imagino. Consultório, hospital. A doutora Laís, gente, ela é formada na Federal do Vale de São Francisco. E que saudade aí da região do Rio de São Francisco de tudo. E atende no hospital, no consultório particular, no Hospital Memorial em Petrolina, não é em Petrolina? Isso, isso. Então, e a gente, deixa eu te explicar um pouquinho por que eu quis fazer essa live, Laís. E uma das coisas que a nutrição trabalha muito é a qualidade e a gestão do estresse, porque não basta você se alimentar saudável. O estresse mata mais do que má alimentação. Então, é preferível que o paciente seja uma pessoa mais relaxada do que uma pessoa estressada, mesmo que coma saudável. A digestão toda influencia tudo. E o sono é uma das coisas que mais desregula os resultados nutricionais, né? A pessoa fica com mais vontade de comer no outro dia, mais compulsão por carboidrato, ela não consegue ganhar massa muscular, ela tem mais facilidade de acumular gordura, ela tem mais compulsão por doces. E não basta, uma coisa que eu explico, e você vai me corrigir porque eu não sou especialista nisso, é que não basta dormir. Você tem que dormir dentro de um relógio biológico saudável, né? Isso. E aí eu dou algumas dicas de deixar o sol entrar de manhã para a melatonina ser produzida e a gente tenta trabalhar muito, doutora, na produção de serotonina, que é o precursor do hormônio do sono, que é a melatonina, com a alimentação. Aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua experiência com sono. Inclusive eu deixei até meu chá de lavanda ali, não sei se você gosta de chá, se você usa chá, mas a gente que é nutricionista, tenta trabalhar, a nossa ferramenta de trabalho são os alimentos, né? E a gente tenta usar todos os artifícios, mesmo que não seja uma dose medicamentosa, uma dose efetiva para quem realmente tem problema, né? E antes de deixar você falar, eu sempre brinco com os pacientes assim, que nutricionista é tudo natureba, né? Quer deixar tudo mais natural possível e tal. Mas eu sempre falo assim, ó, se precisar, se não conseguir, fizer todas as terapias para dormir, não estiver conseguindo dormir, tome um tarja preta, mas não fique sem dormir. Então, assim, a gente é contra o medicamento em excesso, mas a gente sabe que ficar sem dormir é o pontapé inicial até para o tema do mês, né? Que é depressão, tudo isso. Mas, enfim, a palavra é sua, que hoje a noite é sua. Obrigada, Lídia. Eu fico muito feliz, assim, estar discutindo com você aqui, conversando, né? Mais um bate-papo mesmo também, porque os seus conteúdos são ótimos, eu sempre acompanho, né? E, como você disse aí, o sono, ele é importante para a nossa saúde como um todo. E a gente não faz ideia, de fato, assim,
como ele é poderoso em tudo, né? Na saúde, de fato, tanto cognitiva como em relação à parte estética para ganhar massa muscular, para perder peso, para ter uma vida com melhor qualidade, né? Com redução de níveis de estresse, enfim. E é um tema muito vasto, porque as pesquisas cada dia mostram mais dúvidas. Na verdade, tem muita coisa ainda, né, para ser melhor descrita, mas já tem muito, nós já temos muita informação que nos auxilia, né, em trabalhar com essa parte do sono para resolver, como parte integrativa de resolução de vários problemas de saúde, né? Então, assim, os distúrbios de sono, onde a insônia é o mais comum, é um dos transtornos mais comuns na vida moderna, né? Pelo ritmo de vida que se tem hoje, pelos hábitos de vida que nós temos hoje. E, como você bem falou, os níveis de estresse eles estão diretamente relacionados ao nosso padrão de sono, porque, na verdade, muita gente acha que o sono é um padrão de inatividade do corpo, do cérebro, mas, na verdade, durante o sono, o nosso corpo ele trabalha de uma forma para melhorar o equilíbrio do nosso corpo, né? A homeostase do nosso corpo, o equilíbrio de todas as funções fisiológicas, desde a produção hormonal, desde a melhora da nossa imunidade, desde a limpeza de radicais livres, que são super maléficos para a nossa saúde como um todo também. Trabalha nessa questão também da memória, né? É um momento que nós consolidamos nossa memória, é um momento que nosso corpo como um todo faz a reposição de células que foram lesadas no dia a dia, por exemplo, pela exposição à poluição, exposição ao sol. Então ele vai como se fosse fazer uma limpeza de fato, né? Então ele vai substituir células mortas por novas células. Então nós temos aí Somos natureza. o estímulo, né, de fatores que vão melhorar a pele, que vão melhorar o nosso desempenho cognitivo também, porque nosso corpo, através da alimentação, através da exposição a todos os fatores externos, nosso corpo produz radicais livres que são ruins para o nosso desenvolvimento, mas aí o sono tem uma função de limpeza em relação a esses radicais livres. E uma coisa bem importante que você falou em relação aí a nós falarmos da prevenção do suicídio esse mês, né, o mês de setembro, existem estudos que mostram a taxa de suicídio maior em pessoas com transtornos de insônia, né, com transtorno de sono, a insônia. E ela também está relacionada com vários transtornos psiquiátricos, como depressão, como ansiedade. Então, é uma parte que merece super atenção de todos os profissionais de saúde, na verdade, né? Porque ela interfere, como eu falei, em tudo, na nossa alimentação, no nosso apetite, na nossa saciedade, na nossa. Até existe a informação que as pessoas que dormem, que têm privação de sono, né? Elas têm um aumento de queixas de saúde no geral. Fora alterações de humor, irritabilidade, problemas de memória, por exemplo, como eu falei, então sonolência diurna, queda do desempenho no trabalho, no estudo, enfim. É muita coisa, né? Você É. falou uma coisa interessante aqui, te interrompendo. Sobre, por exemplo, todos os profissionais de saúde deveriam priorizar para o seu cliente, para o seu aluno. Um professor de educação física deveria priorizar o sono para o seu aluno. Eu dou aula para um grupo de professores de educação física e eu ensino para eles na anamnese, essa anamnese funcional, onde você vê o indivíduo como um todo, por que eles colocam muitas vezes, eles nem perguntam o sono do aluno. E eles não colocam, tipo, uma atividade física talvez relaxante no final do dia para que aquela pessoa, se tiver problema com sono, dormir melhor. Porque, por exemplo, eu fiz agora uma caminhada com corrida.
Isso me relaxa, mas talvez se eu tivesse feito crossfit ou musculação, eu ia estar aqui acesa. E pra mim isso é péssimo, porque eu sou muito Sim. adrenérgica. E aí pra dormir, né, é muito ruim. É, a atividade física, ela é recomendada, né, como uma orientação para melhorar a qualidade de sono, principalmente para aquelas pessoas que já têm alguma dificuldade para dormir. Mas é recomendado que essa atividade seja cedo ou que pelo menos, se você só conseguir fazer um pouco mais tarde, né, depois do trabalho, por exemplo, que não seja uma atividade extremamente estimulante, porque na verdade vai ter um efeito de alerta, né, para o cérebro, assim como bebidas com efeito estimulante também. Você falou sobre o chá, eu gosto também do chá, eu oriento para alguns pacientes, mas sempre tendo o cuidado de orientar sobre a questão da composição, né? Porque não pode ser nenhuma bebida que contenha cafeína, nem alimentos também, né? Temos alguns alimentos que contêm cafeína na composição e que são orientados a serem evitados pelo menos aí 6 horas antes do horário de dormir. Tem estudos com a cafeína, doutora, que são 10 horas antes de dormir. Pois é. Isso. A sensibilidade da cafeína de cada paciente é bem variável, né? Por exemplo, pelo menos eu nunca percebi em mim, né, uma dificuldade de dormir mesmo tomando café à noite. Não é hábito meu, na verdade, porque tudo que eu consigo fazer para melhorar a qualidade do meu sono, eu faço. Mas eu já tive, eventualmente, necessidade de tomar o café à noite, mas em mim não teve tanto efeito. Mas tem outras pessoas, por exemplo, que se tomarem café à tarde ainda, né? Umas 3 horas da tarde, ainda assim não conseguem ter, tirar o efeito estimulante do café, mesmo que vá dormir 10 horas, por exemplo. Dizem, eu li um artigo uma vez, mas assim, artigos na área de nutrição, eles são muito. A metodologia, às vezes, não é uma metodologia tão precisa que você possa efetivamente dizer que é algo, né? Mas que a cafeína iria diminuir um pouco a latência do sono. Não sei se isso é algo que se discute na neurologia. A questão é que o seguinte, durante o processo, né, o passar do dia, o anoitecer, na verdade, assim, durante o dia, nós vamos acumulando uma substância chamada adenosina. E a adenosina ela é importante nesse processo do sono. E a cafeína, ela é um inibidor do receptor da adenosina. Ela Então, ocupa o mesmo espaço, né, ela da rouba adenosina. justamente, a adenosina fica lá vagando, né? Ao invés de ter se ligado ao seu sítio, para fazer com que o sono aconteça da forma adequada. Então, assim, o café tanto pode dificultar o início do sono, como também pode fazer com que você pode até dormir, mas seu sono fica atrapalha algumas fases de sono, fazendo você, por exemplo, ter algum despertar, né? E não acordar com a sensação realmente de um sono reparador, que é Entendi. o objetivo maior. Em falar em sono reparador, uma das coisas que eu queria te perguntar é sobre essa questão do que eu até te mandei na mensagem, assim, sobre o horário do sono, né? Se isso influencia mesmo o horário da melatonina ser produzida no meio da noite. E o que você tem a dizer, sua opinião médica, sobre essas pessoas? Eu atendo muita gente que fala assim: ah, mas eu sou noturno, eu faço melhor as coisas à noite. Eu falo: olha, não sei, mas eu falo sempre que não existe pessoa noturna. Pelos estudos que a gente vê, que não existe pessoa. A pessoa aprende hábitos noturnos. E a noite ela é convidativa, né? Para algumas pessoas, é mais silenciosa e tal. E o que muito acontece na minha prática terapêutica de consultório é a pessoa querer ser a Mulher Maravilha. Ela acorda de manhã, bota o menino em homeschool, aí faz o almoço, aí depois trabalha de tarde, aí de noite tem que fazer as coisas e tá esgotada, acabada. E as pessoas, assim, eu percebo muito, né? Tipo assim, eu sou um exemplo. Eu era noturno. Quando você vai conversar com a pessoa, você vai percebendo que ela aprendeu em casa hábitos noturnos.
Eu era noturna e hoje eu sou uma pessoa completamente diurna, completamente. Eu era de manhã, eu para ir para a escola, eu era assim, nossa, o bagaço da laranja. Mas é porque eu respirava pela boca de noite, não respirava pelo nariz, era completamente atópica, tinha muita rinite, sinusite, então não tinha um sono profundo. Eu acredito que seja isso. Então, qual que é a opinião médica sobre essa questão do horário do sono? Tipo assim, vale a pena você dormir 2 horas da manhã e acordar 10 e dormir 10 horas, ou você dormir 8 e acordar às 4, É, né? é o seguinte, nosso ciclo, né, circadiano, ele acontece independente do nosso horário, né, de dormir e acordar. O que é que acontece? Com isso, a produção de melatonina, ela vai aumentando com o passar do dia, né? Quando a luminosidade do dia vai diminuindo, a gente vai passando a produzir os níveis de melatonina. Então, aí por volta de mais ou menos uns 8 horas, ela já está num nível um pouquinho alto, né? Ou E seja, agora, né? isso, A gente está justamente, ela já tá, trabalhando. ela tá aumentando. Então, nesse horário que nós estamos, ela já está, né, aumentando, mas não está ainda no seu nível máximo. Na verdade, o pico, ele acontece realmente por volta de meia-noite, por volta disso, meia-noite, 1 hora. E o que é que acontece? De fato, tem nós temos muitos fatores ambientais que influenciam na liberação da melatonina. Porém, o ciclo vai acontecer mesmo com o atraso da melatonina. Então, por exemplo, no Mesmo a dia que pessoa você assistindo TV meia-noite. só que aí o que é que vai acontecer? Apesar do atraso da melatonina, o nosso temporizador, né? Nosso temporizador cronológico, fisiológico, na verdade, ele está, ele foi alterado porque, na verdade, nós não dormimos no horário que era para ter dormido. Então, o que é que acontece? O paciente, a pessoa no dia seguinte fica com aquela sensação de ressaca, que aí você pode ter dor de cabeça, dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, é, olhos vermelhos, inclusive. Então, com a sensação de fato de ressaca. Por quê? Porque apesar de nossa melatonina ter sido liberada mais tarde, porque assim, ela vai ser liberada mais tarde, mas ela não vai funcionar no padrão que era para ter funcionado, porque ela fica desregular com o que é para estar acontecendo fisiologicamente. E aquela noite de sono, ela não é recuperada. Ela não é recuperada. Então não adianta nada no passar a semana toda, né, com horários super ruins e no final de semana, no final de semana eu desconto. Vou dormir Tô até. anotando. Então, ele não há essa reparação do sono e essa sensação, ela acontece justamente por conta dessa ruptura na cronobiologia do sono. Então, a melatonina, ela foi liberada mais tarde e ela não vai agir da forma que deveria. Então, pode, inclusive, ter instabilidade na liberação dela. Então, você não vai ter só uma dificuldade de iniciar o sono. Você pode também ter despertares durante toda a noite, porque você vai ficar com seu sono instável. Entendeu? Agora, em relação àquela questão que você falou da pessoa, né, noturna, diurna, de fato, hoje, assim, algumas pesquisas já identificam geneticamente indivíduos que são mais vespertinos e indivíduos mais com hábitos diurnos. Porém, isso assim, não é o que acontece na maior parte dos casos, e a gente sabe que o hábito modifica muito isso. É tanto que assim, apesar de eu não atendo criança, mas como a gente também tem que ter a experiência com a faixa pediátrica na residência de neurologia, a gente vê que tem criança que já
muito precocemente já apresenta alguns distúrbios de sono. Então, está mais relacionado com uma questão até genética mesmo. Agora, claro, eu até faço uma ressalva aqui, que até pela pergunta que fizeram no início, né? Apesar do nosso tema aqui ser voltado hoje para adulto, mas os hábitos do adulto influenciam significativamente no hábito da criança. Então, a criança, ela vai ser, ela, principalmente agora, por exemplo, na pandemia, né, que todo mundo ficou mais junto, ficou mais em casa. Então, a criança, ela passa a desenvolver os hábitos dos pais. Então, para os neuropediátricos, eu tenho uma amiga, amiguíssima do peito, que é neuropediatra, e ela falou assim, pra gente, na consulta, quando a gente vai avaliar uma criança com distúrbio do sono, a gente tem que primeiro avaliar como é o padrão de sono dos pais. Não adianta fugir. É igual Então, assim, alimentação. o hábito é muito, importa demais. Então, por mais, como você disse, talvez a gente tenha até época, né? Uma época que você tem mais um rendimento noturno, uma época que, até talvez por necessidade mesmo e tudo, mas o hábito ele é capaz de modificar. É tanto que, por exemplo, a pessoa que teve uma privação de sono, ao invés dela querer descontar, como eu falei, o sono no final de semana, na verdade, o ideal que ela tem que fazer é tentar readaptar o sono dela aos poucos, porque não adianta tentar fazer isso de uma vez por, assim, de uma forma intensa. Na verdade, ela tem que ir regulando o horário dela todos os dias. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma viagem, né, de um lugar para um outro com uma diferença grande de fuso horário, por exemplo. Essa pessoa ela vai ter um desconforto pelo fuso horário e existem algumas recomendações para ela se adaptar e sentir menos os efeitos, né, da diferença de fuso. Então, se orienta que ela, inclusive, comece a se preparar para essa viagem vários dias antes, descansando bem, que ela, inclusive, é orientado que ela prefira voos que cheguem no período diurno na outra cidade, para ela ter exposição ao sol, que ela evite bebidas, né, com estimulante durante a viagem. Então, assim, isso é importante para que a gente entenda que a adaptação é possível. Mesmo que você tenha um rendimento maior noturno, é possível se adaptar para que você não fique com uma diferença tão grande aí em relação, né, ao ciclo circadiano, e isso cronicamente traga um transtorno de fato de insônia com necessidade de tratamento medicamentoso e com as possíveis consequências negativas, né, desse transtorno, porque outra coisa que o pessoal, é muito comum a gente receber no consultório, o pessoal já chega, eu quero uma medicação para dormir. Eu quero uma medicação para dormir. Eu não tomo Mas, remédio, não, Lídia. Só 3 vezes na semana um remedinho para dormir. pois é. E É sempre assim, assim. e uma coisa que acho que talvez a minoria saiba é que no tratamento de transtorno de sono, da insônia, a terapia cognitivo-comportamental, inclusive, ela é indicação de primeira linha para esses pacientes, porque às vezes, na verdade, só está precisando realmente de uma alteração comportamental e cognitiva, porque às vezes o paciente ele cria crenças que alimentam negativamente a dificuldade de dormir. Então, o paciente pensa assim, não, mas se eu não estou conseguindo dormir, eu vou assistir televisão. Então, assim, tem Porque eu muita sou coisa. noturna, né? Sou noturna, sou noturna. Sou noturna e prio, né? Tipo, isso define tudo e acaba a conversa se encerra aí. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é de extrema importância. Claro, alguns casos vão precisar de medicação, mas a medicação a gente sempre orienta. Quanto menor o tempo usado, melhor. Isso nos casos com indicação, né, médica.
Porque existem vários outros pontos que precisam ser ajustados antes da gente partir para uma medicação. E mesmo que a pessoa use a medicação, mesmo que ela use uma medicação, ela precisa fazer as terapias alternativas de equilíbrio do estresse, que Isso, é com exercício certeza. físico, alimentação leve antes de dormir, essas coisas. Terapias relaxantes, como yoga, meditação, enfim, uma leitura, né, que acalme a mente, porque a questão do o que muito se fala também dos celulares, né, smartphones e tudo, não é só a questão da luz, né? A gente sabe que a luz azul, ela é conhecidamente um inimigo do sono, justamente por atrasar a liberação da melatonina. E a gente está o tempo todo, né, em contato com celular, computador, televisão. Mas a questão desses aparelhos não é só a luz azul, é a questão interativa também. Uhum. Então, a questão interativa com esses aparelhos, eles geram um feedback de recompensa para o cérebro. Então, com isso, existe a ativação de neurotransmissores estimulantes. Então, isso vai fazer com que você também permaneça alerta, porque o cérebro está estimulado a permanecer alerta, porque ele está gostando daquilo que está chegando para ele. Então, por isso que os aparelhos com aquele modo noturno, ou outras estratégias para diminuir a luminosidade, né? Ele alivia, mas em parte, porque ele só responde aí na questão da luminosidade. Ele não, se você tiver com um aparelho que tenha, mesmo com a luminosidade noturna e tudo, mas você esteja fazendo uma atividade ali estimulante, aquilo vai atrapalhar a chegada do seu sono também. Não, e outra, é viciante, né, para a É pessoa. viciante. Agora, assim, antes você falou sobre essa questão de que existem alguns estudos que mostram que algumas pessoas são realmente com hábitos mais noturnos, mas para nutrição a gente estuda muito a genética, né? Também das doenças e tal. Mas a máxima que se fala na nutrição e a genética é que a genética não é determinante. Não é Não é porque, determinante. porque você é porque mesmo que a pessoa tenha hábitos noturnos, se ela ficar virando noite, como você Isso, falou, a longo prazo todos os sintomas que são avassaladores, gente. A pessoa isso, que não isso, consegue dormir no horário certo. isso. O cortisol sobe, que é o hormônio do estresse, a testosterona baixa, a memória, como ela falou no início. Para alimentação, é a mesma coisa de você ter um paciente que está sempre cancelando, sempre. Ele nunca consegue ficar mais de É, 2 semanas dentro de um hábito saudável e tal, se ele não dorme bem. Então, assim, isso. é uma terapia. Assim, eu prefiro falar, vai primeiro para o neuro, vai para um terapeuta comportamental, vai procurar uma acupuntura, porque não adianta, ele se desmotiva, ele não tem ânimo para fazer, ele só Isso, quer comer o que é mais fácil para ele, o que traz mais prazer. isso. E a, E, sim, pode terminar. e a serotonina, que é o a natureza é tão maravilhosa, né? A serotonina, que é a molécula serotonina se transforma na melatonina. Na Então, melatonina. quanto mais eu produzir serotonina no dia, mais eu consigo dormir melhor. Não é, é Isso. fantástico. A natureza ela É, é fantástica, é né? fantástica. Isso é verdade. E como você falou aí, né? Durante o sono, os níveis da leptina, né? Que é o hormônio da saciedade, está elevado, né? Então, se eu me privo do sono, essa liberação da leptina, ela fica também prejudicada. Então, eu tenho mais fome. E aí, eu vou comer no horário que eu vou estar com baixo gasto energético, né? Eu vou ter preferências, porque isso já se sabe hoje, que a privação de sono, ela não só aumenta a vontade de comer, mas ela faz você escolher alimentos com alto teor calórico. Então, o paciente não vai ter vontade de comer de madrugada uma salada. Ele vai querer uma pizza. Um suco verde de madrugada. Ai, meu Deus. Então, e aí, pelo outro lado, a grelina, né, que é o hormônio da fome, vai estar aumentada. Fora isso, nós vamos ter também o desbalanço de vários outros hormônios, como você falou, o cortisol, que é o hormônio, um dos hormônios relacionados ao estresse. Então,
o nosso corpo, ele é como se ele tivesse naquele ritmo de fuga ou luta, né? Então a gente vai estar mais desperto, a gente não vai ter o repouso necessário para diminuir processos inflamatórios, por exemplo. Hoje já se sabe também que o sono, ele está relacionado com a liberação do GH, que é um outro hormônio, que também tem relação com a questão, por exemplo, do reparo da pele. Então, se sabe, por exemplo, que pessoas, né, com processos de cicatrização, tudo isso, o sono é importantíssimo para a recuperação, para o reparo celular. Até por conta daquilo que eu já falei também, da diminuição dos níveis de radicais livres que acontece durante o sono, né? Então, assim, o nosso corpo, ele fica preparado de uma forma que ele impede vários processos fisiológicos que estariam para acontecer naquele momento, né? Outra coisa também interessante em relação a essa questão é que a gente perde a energia para o outro dia. Então, você, além de você ter comido mais, você no outro dia, você tem menos coragem, digamos, né, para fazer exercício. Então, junta o fato de você privou o sono, comeu mais do que deveria, não dormiu bem, no outro dia, cadê a disposição para ir fazer atividade física, para queimar, né, aquele excesso? E fica Então, com é retenção de uma bola líquido de neve. também. Fica com retenção de líquido também, né? Fica com retenção de líquido, com certeza. Um dos maiores erros que as pessoas se enganam é achar, não, eu vou ficar aqui até de madrugada porque eu tenho que terminar não sei o quê. E fica assim a vida toda. Então, assim, Essa questão de estudar para o outro dia, para uma prova mesmo, é uma cilada. é, Porque você dorme menos, mas você fica naquele pensamento, poxa, mas eu li mais uma vez a matéria. Sim, mas e o sono para fazer com que aquelas informações se consolidem em memória? Aí você prejudica no outro dia, a sua atenção tá baixa, a sua concentração tá baixa, então provavelmente o risco de você ir mal numa prova, mesmo que você tenha estudado, é grande. Então, assim, é aquela coisa do momentâneo, né? Querer resolver um problema que era para ter sido feito aos poucos em uma única noite de sono. E aí acontece que você não vai bem no seu desempenho cognitivo no dia e as, seguinte. e as pessoas não podem se enganar, né? Elas não podem, como você falou, Lídia, é impressionante como às vezes a pessoa se engana, que ela cria crenças de que aquilo. Essa sua fala foi assim, finalizou com chave de ouro esse raciocínio de que as pessoas criam uma rotina noturna, né? E mesmo, gente, que as pessoas que você não consiga ter esse ânimo de manhã cedo, mas eu já li também, Laís, que de manhã até umas. Eu falo sempre assim para o paciente. Eu falei, olha, até umas 8 horas da manhã, mesmo que você não consiga levantar com aquela disposição, aquele negócio, deixa a luz entrar no quarto, porque aí você produz mais cortisol, e aí esse cortisol já vai produzir mais serotonina, endorfinas, e aí isso vai equilibrando a produção para melatonina de noite, Com né? certeza. Isso é verdadeiro, né? A exposição à luz natural durante o dia, ela é uma das coisas mais importantes para que o nosso, o corpo se organize para o sono. Porque, na verdade, o sono, ele começa desde o nosso acordar. A preparação para o nosso sono, ela acontece desde o momento que a gente acorda. A produção de melatonina, ela não acontece em uma hora. Ela acontece com o passar do dia. A produção de várias outras substâncias que estão relacionadas ao sono, ela também acontece dessa forma. Então, a exposição à luz natural durante a manhã, né, pelo menos uma hora, a gente geralmente recomenda, ela é importantíssima para que o nosso ciclo circadiano ele aconteça da forma adequada. Então, mesmo que você não vá praticar atividade física, essa exposição ela é importante. Como você falou, Deixa a às vezes luz só o entrar. hábito de estar ali com a janela aberta, com certeza isso já traz benefício.
Ai, E é que muito bacana. importante isso, até para os idosos, por exemplo, também, porque às vezes o idoso, por vários motivos, já fica mais isoladinho ali dentro de casa. E é uma das orientações também muito importantes para que melhore o sono, porque a gente sabe que com o envelhecimento, o nosso sono vai mudando, né? Porque o sono, ele não é um processo estático ao longo da vida, a gente tem várias fases. E aí, com o envelhecimento, nosso sono ele vai ficando mais frágil, ele vai tendo mais chance de ser um sono com algumas interrupções. E cuidar do sono, inclusive desde cedo, é importante para chegar também numa longevidade com mais qualidade de vida, com mais saúde. Uma coisa que eu ainda não falei, mas que é muito importante, é que a privação de sono ela está relacionada com o aumento de doenças cardiovasculares e com a mortalidade por causas cardiovasculares também. Então, as pessoas que dormem mal são mais hipertensas, são mais diabéticas, elas são mais obesas, elas têm maior risco de morte por algumas dessas doenças, têm maior risco de desenvolver síndrome metabólica. Então, é uma informação que a gente nota que, assim, muita gente ou desconhece ou não considera tão importante assim, né? E tem muito estudo relacionando a diminuição da duração do sono com o aumento do IMC. É de praxe, assim, tem muito estudo, com muita gente, inclusive na faixa etária infantil. As crianças que dormem menos, que dormem mal, elas são mais obesas. Tem uma relação muito forte, né, entre a obesidade e a diminuição do sono. E a pessoa fica toda inflamada também, né? Toda Olha, essa área de inflamada. vocês vai ser a década da neurologia, porque o que eu vejo dessa área de neuroplasticidade, eu leio muito porque eu acho muito bacana. E olha, vocês estão de parabéns, viu? Porque sua abordagem é completamente com a visão do integral, né? Do todo. Né? Mesmo que o medicamento seja importante, mas assim, qual é a situação antes da gente finalizar? Eu vou abrir só para as perguntas aqui. Sim. Vou ativar os comentários para as pessoas perguntarem. Qual é uma situação que você diria assim, que a maior parte das pessoas é pelo estilo de vida e elas criam crenças de que elas não dormem bem e pronto, acaba precisando de um remédio. Mas existe alguma situação endócrina, alguma coisa, ou por exemplo, a mulher na menopausa, com certeza a alteração hormonal muito brusca vai gerar uma alteração na melatonina e ela deveria ficar muito atenta e ir no neurologista para poder avaliar Isso. isso. Olha, Lídia, tem algumas situações, sim. Por exemplo, alguns transtornos psiquiátricos, né, como depressão, ansiedade, são doenças que elas tanto podem ter a insônia como sintoma, como elas podem ser comórbidas, né? Então, serem doenças ali concomitantes no mesmo paciente. E seja a insônia um sintoma, seja a insônia uma doença independente naquela pessoa, precisa ser tratada, avaliada e tratada. Mas alguns distúrbios endócrinos também, né? Algumas disfunções tireoidianas podem estar relacionadas com distúrbios de sono. Doenças neurodegenerativas também, como Parkinson, o Alzheimer, outras demências também. O autismo, né? Também é uma doença que também está relacionada com muito transtorno de sono. A própria menopausa, apesar de não ser uma doença, né? Mas é uma fase da vida. É uma fase da Falei vida errado. que também está muito relacionada com transtorno de sono, por conta, né, das alterações hormonais e várias outras alterações. E também doenças com dor crônica, né? Outra condição que pode ter muito distúrbio de sono associado. E, na verdade, isso é muito interessante, porque, na verdade, é uma coisa que eu não falei, mas é porque o assunto é tão vasto, né? Enorme. Mas a privação de sono, ela faz com que nosso limiar de dor diminua. Então, Todos nós os ficamos mais fibromialgia. hiperalgésicos.
Então, isso é ruim. Já para quem tem uma doença com dor crônica, como, por exemplo, fibromialgia, como a própria fibromialgia, ela também pode levar a um distúrbio de sono. Então, essas pessoas, Uhum. elas têm que ter as duas condições tratadas, avaliadas e tratadas. Eu trato muito paciente com fibromialgia só para diminuir a inflamação, né? Ó, Isso. perguntinha aí sobre a melatonina. Eu sabia que alguém ia perguntar isso, porque o povo traz dos Estados Unidos, compra nos O outros que você suplementos. acha, então? Olha, a melatonina, ela, enfim, no Brasil ela não é comercializada, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem uma facilidade muito grande para comprar, mas ela é manipulada. Porém, os nossos atuais consensos de tratamento para insônia, tanto o consenso europeu, como o consenso americano, como o consenso brasileiro, ele restringe o uso da melatonina a algumas situações. E, infelizmente, a gente vê que na prática, assim, tem muito mais gente utilizando, às vezes usando por conta própria mesmo. E, na verdade, a melatonina, ela tem indicações. E o que a gente fala é o seguinte: como é que eu vou repor a melatonina se a minha melatonina está numa liberação normal, num nível de liberação normal? Então, os Também acho. pacientes, os pacientes que devem utilizar a melatonina são aqueles pacientes, por exemplo, que têm uma alteração no ciclo sono-vigília, mas relacionado com a alteração circadiana. Mas nem todo mundo que tem dificuldade para dormir tem essa alteração. Então, o uso da melatonina, ele tem que ser prescrito por um médico, de preferência um médico especialista em sono, que aí não tem só neurologista, né? Nós temos psiquiatras, otorrinos também, que são especialistas em sono. E sempre tem em mente isso, que não é legal não é legal e pode trazer complicações esse uso E pode diminuir a inadvertido. produção também da sua própria melatonina, porque o Sim, corpo é por feedback negativo, né? Tá recebendo de fora, justamente. a glândula para de produzir, não é isso? Justamente. Não, porque é um hormônio natural, vou utilizar, mas nem tudo que é natural, quer dizer, na verdade, nada pode ser utilizado de uma forma indiscriminada, né? Então, Exatamente. assim, tem que ser avaliado para ver se realmente você precisa de uso da melatonina. Ó, outra pergunta aqui da Carol. Caso a pessoa perca o sono, é certo acordar no horário de costume ou vale a pena acordar um pouquinho mais tarde para repor? Manter a regularidade, porque o seu corpo, se a gente fica dando compensações para diminuir, né, os sintomas do causados pela privação de sono, isso ali vai alterar o funcionamento do nosso sono. Então, é preferível que você passe um soninho naquele dia, mas que você no dia seguinte só vá dormir realmente no horário que você deve dormir e acorde no dia seguinte no horário que você deve acordar. A regularidade é uma das coisas mais importantes para manter uma qualidade de sono. Então, mesmo no final de semana, claro que você pode dormir um pouquinho a mais no final de semana, mas não é recomendado que essa diferença seja muito grande, justamente para não alterar o ciclo do sono. Gente, qual a média? A Mil Araújo perguntou qual a média saudável de horas de sono? Todo mundo deve te perguntar isso, né? Ai, De quanto tempo sono. deve dormir? A média Ah, de então, horas de sono. essa é uma pergunta bem comum, realmente. Existe uma média, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que a média é de 8 horas. Porém, existem as pessoas que com 6 horas, 7 horas de sono, elas estão novas, né? Têm a sensação do sono reparador. Assim como também tem pessoas que precisam de um tempo maior, 9 horas, por exemplo, para dormir. Então, isso também é definido por um condicionamento genético também. Existe a definição de dormidor curto e dormidor longo, que são as pessoas que diferenciam um pouco aí nessa curva de sono, mas 8 horas é a média da população geral. Tem que se sentir bem ao longo do dia, não sempre tão Isso, cansado. Outra isso. coisa importante que para as pessoas, gente, vamos finalizar aqui as perguntas para a gente poder, inclusive, produzir melatonina, né? Mas assim, todo mundo ficar atento a
fazer o check-up com o médico, eu acho que essa é a recomendação que a gente sempre dá para os pacientes, né? A atividade física não tem jeito, gente. Atividade física tem que fazer. Atividade física, se respeitar o ciclo da natureza, respirar bem pelo nariz, que isso é uma das coisas que melhora a profundidade do sono, né? Fazer avaliações, fazer o equilíbrio de uma forma geral, né? Principalmente, e tudo que ela falou sobre a questão do sono, o que envolve na estética, é porque a não adequação do sono faz o corpo ficar com tantos radicais livres que você envelhece mais a pele, que você retém mais líquido, que você tem dificuldade de ganhar massa muscular. Então, a gente sempre indica, Laís, a ingestão de alguns nutrientes que são recuperadores, tipo colágeno, algumas vitaminas e tal. Mesmo que não tenha um horário certo, a gente sempre indica por uma questão da noite para essa própria recuperação das células que você falou, né? E eu achei maravilhoso o que você disse, que o sono não é uma coisa que a gente está inerte. A gente está numa fase ativa do corpo, né? O sono é muito importante. E uma das coisas que meus pacientes sofrem muito, que eles não sabem, é quando a pessoa... O estômago, em vez de estar descansando de noite, o estômago está trabalhando, né? Então, proteínas muito pesadas, uma carne vermelha demora às vezes quase 4 horas para ser digerida por conta da quantidade de gordura. E a pessoa, em vez de estar dormindo, o estômago está ali atrapalhando a saúde do sono. E a melatonina, ela age em muitos órgãos do corpo. Então, nós temos receptores de melatonina em vários órgãos do corpo, inclusive no intestino, né? O intestino, a melatonina, ela tem uma capacidade de transpor qualquer barreira do nosso corpo. Então, isso é importantíssimo porque o intestino da gente, por exemplo, é um dos que mais tem contato com radicais livres, né? Então, a gente precisa dessa ação da melatonina para que a gente diminua de fato, porque a gente produz radical livre até em respirar, né? Tá respirando, a gente tá produzindo radical livre. E a questão, uma coisa também bem interessante, que existe estudo hoje que mostra que depois de uma vacinação, uma boa noite de sono, ela é importantíssima para ter um efeito sinérgico ali na produção dos anticorpos. Se você tomar uma vacina e não tiver uma noite de sono bem boa, há uma diminuição da produção de anticorpos. Então, não basta só a vacina, né? O seu corpo ele tem que estar descansado também para que ajude o sistema imunológico a aumentar ali o efeito dela. Que bacana, menina. Quanta informação, viu, Laís? Isso é uma enciclopédia. Que coisa boa. E é infindável, viu? É infindável. E é super empolgante, né, também o assunto. Eu acho bem legal. Assim, agora a gente tentar fazer todas as coisas. Olha, eu sou alucinada por gestão de estresse e qualidade de vida, porque minha cabeça não para. Então, eu faço de tudo, porque o sono é uma das coisas que se eu não estiver muito, muito certinha na minha rotina, minha filha, me acaba, é meu sono. Eu também. Eu sou a prova... Eu super me considero assim, super feliz e satisfeita porque eu tenho uma qualidade de sono boa e isso me deixa feliz. Quando eu não tenho uma qualidade de sono boa, no outro dia eu percebo logo o meu humor muda. E isso é esperado. E eu sou a prova viva de que não existe pessoa noturna, porque eu era noturna por conta de questões ambientais no meu meio social, na casa, né, dos meus pais. E hoje que, né, depois que eu fui morar só, que a minha saúde do sono, do horário do sono é outra. É outra mesmo. Gente, muito bacana. Laís, olha, eu te agradeço muito. Vai completar 1 hora, nem parece que tem 10 minutos a live. Muito bom, Laís. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Obrigada também. Obrigada também, Lídia. Tchau, tchau. Tchau.